África, baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Amigo, o programa de hoje é muito rico. Não só pela grande figura humana que eu tenho a honra de dizer de que sou amigo, o juiz federal Walter Nunes, mas por depoimentos de pessoas especiais que foram escolhidas. Entre elas, posso lembrar, além do ministro e grande figura humana Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que sempre brilha entre nós, quero lembrar que tem o ensaísta, escritor, acadêmico Marcelo Alves, ainda o depoimento de dois criminalistas jovens, mas dos melhores do país, que são Gabriel Souza e Natália da Cunha Lima Freire. Minha sobrinha, mas não hesito em dizer que é uma grande criminalista, sabe fazer as coisas, sabe estudar como ninguém. Ela é mestranda na USP, São Paulo. Mas quero registrar, sobretudo, a alegria de ouvir Magnos Augusto Delgado, que é uma figura augusta realmente. É uma das pessoas que eu mais admiro e quero bem no mundo todo. Eu digo que ele é melhor do que o pai dele em direito, sendo que o pai passou a vida estudando e ele estudou menos, mas sabe, tem tirocínio e senso jurídico inexcedível. Mas veja a história dele. Ele me manda dizer, depois do depoimento, que não pode ser cortado nada, nem editado, e se quiser ele fará, se tiver grande demais, ele faz outro, mas aquele tem que ser definitivo. E conta uma história deliciosa. A história dele é que ele, na casa da praia, ele tirou a televisão e colocou no lugar um retrato de Cascudo. E uma frase de Cascudo, que dizia coisas assim, que Freud só inventou o divã porque nunca na vida dele deitou numa rede. A rede é maravilhosa e Cascudo dizia também que ela colabora com a movimentação dos sonhos. Meus amigos, eu trago um depoimento, uma história que minha amada e querida neta Luana conta para vocês. O Baobá Cultural hoje traz a verdade, por um escritor, poeta incomparável. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplandia como fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual metade seria mais bela. As duas eram totalmente belas, mas cabe-se optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Carlos Drummond de Andrade. Além disso, eu faço a indicação de um livro que vale a pena. A de autoria de Carlos Gomes, o acadêmico, o jurista, o intelectual, o homem de grande valor, que resolveu fazer a ficção, mas que é uma história de amor. Rigorosamente é a história de sua vida, que é uma história de amor. Se chama Amor de Outono. E a frase é de Câmara Cascudo, que me disse uma vez, eu falando sobre Freud, estava encantado, ele ficou com águas ativas olhando para mim e disse: olha, aprenda uma coisa, Freud não fez mais do que transpor para a ciência o que era arte em Shakespeare. Este é Cascudo inimitável, único no mundo, capaz. Meus amigos, vamos ouvir a presença e a simpatia humana dessa figura extraordinária. Porque Walter não é só o juiz, é um homem de bem, em todo sentido. Ele é uma repetição do pai dele, que eu guardo uma lembrança e um carinho muito grande. O pai dele foi meu colega, meu parceiro, meu amigo durante a vida, que era também, herdou o nome e o destino. A vontade de ser correto, leal, bom, até
o limite do possível no ser humano. Eu quero dizer que todas as honrarias que se possa prestar à volta ainda é pouco. O Rio Grande do Norte conferiu a ele, através do Conselho Estadual de Cultura, o maior título, a maior comenda que dá, que é Alberto Maranhão. Ele humildemente disse: eu não mereço, mereço demais. Ele merece todos os louvores, porque é um homem que engrandece a nossa cidade, engrandece a Justiça Federal, engrandece o Judiciário como um todo, e engrandece também os amigos. Quem for amigo de Walter pode pendurar como um diploma na rede. Walter, amigo, um pouco da sua infância. Por favor, como é que começou essa sua vocação pelo direito? Caro amigo Diógenes da Cunha Lima, foi com uma alegria muito grande que recebi o seu convite para participar de seu prestigiado programa. É mais uma grande gentileza que você me faz, como tantas outras. Você que é um homem que eu admiro bastante, era amigo de meu pai, e para mim é uma honra estar aqui para participar do seu programa. Bom, a minha vocação pelo direito, ela começou quando eu era criança. O meu pai tinha uma formação marxista e era um tanto quanto descrente em relação ao direito, especialmente pelo período de turbulência que nós passávamos, que era exatamente a época da ditadura militar, dos anos 60 e 70. E eu ouvia muito meu pai fazer referências a essa questão das injustiças que eram realizadas, que um Estado opressor, que nós não tínhamos muito espaço para a liberdade, e eu convivi muito com isso. E tanto assim que meu pai não queria que nenhum de seus filhos, ele tinha 5 filhos, né, incluindo a minha pessoa, e meus irmãos todos, 3 irmãos foram para a área tecnológica, enquanto um outro irmão fez odontologia, e eu fiz direito. E no dia que eu disse ao meu pai que iria fazer o vestibular para direito, ele chegou até a dizer: não, você não vai fazer. E aí eu achei engraçado, né? E aí eu disse: bom, quem vai fazer, quem vai se inscrever sou eu, e naturalmente eu quem vou fazer, vou colocar o curso de direito, né? É a minha liberdade, meu direito de escolha, né? E naturalmente que quando ele disse que eu não iria fazer, mas eu acredito que no íntimo dele, ele ficou muito feliz porque um de seus filhos ia enveredar para a área do direito, embora ele não quisesse em momento algum estimular ou que alguém findasse seguindo essa área em razão do exemplo dele. Então eu acredito que a postura dele mais foi nesse sentido, a despeito da visão bastante crítica que ele tinha a esse respeito. Um livro que impressionou a sua infância e adolescência? Na minha infância, sem ser um chavão, mas um livro que me impressionou, que ainda hoje me impressiona, foi O Pequeno Príncipe, de Exupéry. E poderia aqui citar outro livro, que também diria que complementou, talvez tenha uma conexão muito grande com O Pequeno Príncipe, que é O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Em relação ao Pequeno Príncipe, né, eu sempre guardei em mim 2 coisas, passagens do livro, as diversas passagens do livro, mas 2 lições imorredoras para mim, que não sei propriamente o porquê e como isso surgiu. Um era de que você é o juiz supremo de você mesmo, é mais ou menos assim, né? Você tem que ser o juiz. E isso me passa muito a figura do meu pai. Eu acho a Suprema Corte, para mim, sempre foi meu pai. Era o meu melhor amigo, mas também ele me conhecia como ninguém, todos os filhos, naturalmente, ele conhecia, mas ele me conhecia de uma forma que me desnudava quando olhava para mim, né? E, para mim, ele era o meu grande juiz, né? E eu sempre procurei ser um juiz dos meus atos, né? Refleti bastante o que eu faço. E a outra é de que, mais ou menos assim, tu és responsável eternamente por aquilo que tu cativas. Eu acho que as 2 coisas, né? Eu acho que responsável por aquilo que tu cativas, eu levo no magistério, né, como professor. Para mim isso é importante e serve de escudo, ser um exemplo para os meus alunos como professor e como profissional, como juiz. E em relação à magistratura, né, eu também ter uma visão crítica, reconhecer meus erros e sempre estar aberto para
refletir sobre o meu pensamento e mudar, né, e ir atrás do aperfeiçoamento. Então, acho que essas lições do Pequeno Príncipe sempre estiveram presentes em mim. E um livro para a adolescência, eu não queria ficar só um livro que me marcou profundamente, eu acho que, inclusive, ele explica muito para mim, 1984, de George Orwell. Eu acho que esse livro, ele marcou muito a minha vida. Muito porque a gente vivia num período de repressão e eu sentia como se nós estivéssemos sendo vigiados o tempo todo. E olha que nós não tínhamos essa tecnologia, mas na minha cabeça, como meu pai tinha uma formação de esquerda, teve uma certa militância, tinha amigos que, inclusive, chegaram a ser perseguidos pela ditadura, eu pensava que era possível que existisse algumas câmeras naquela época e que houvesse uma vigilância eletrônica sobre a nossa residência. Talvez essa seja uma má lembrança que eu tenha, de ter idade, eu acho que eu tinha 1 ano de idade, ou 2 anos, e chegaram a entrar lá em casa para fazer uma espécie de busca e apreensão, porque naquela época não se tinha necessidade de autorização judicial para tanto. Então, esse livro marcou toda a minha adolescência. Eu acho que, ainda hoje, ele me faz refletir demais sobre essa ideia de totalitarismo, né, estatal, como isso é perigoso, como se precisa ter órgãos de controle, né, por anteparo a essa força do Estado. Né? O Estado é muito poderoso e o poder tem uma tendência a abuso. Então, eu acho que foi um livro que marcou demais a minha adolescência. O curso de Direito na universidade, o seu caminhar que culminou com o mestrado e doutorado. Um pouco de cada um. E o resultado colhido por esse esforço que você fez. Como eu disse, né, meu pai, pelo menos no discurso formal, ele era contrário, não queria que nenhum filho fizesse direito. E foi interessante que quando eu disse que queria fazer direito, e efetivamente me matriculei e fiz direito, entrei no curso de direito, quando eu fui aprovado, eu acho que no dia seguinte, coisa que o valha, meu pai me presenteou com dois livros, né, que foi o Contrato Social de Rousseau e o livro de Beccaria, dos Delitos e das Penas. Né? E já ali eu tive vontade de abrir um sorriso interno, né? Porque eu já vi, ele já está se empolgando, né? Já está mostrando que efetivamente ele gostaria que um filho realmente enveredasse pelo ambiente jurídico. Então eu já comecei assim, com esse impacto, e eu me recordo, e a universidade para mim foi muito transformadora, né? Porque eu estudei afinco o direito. Estudei afinco. Eu acho que por causa desse juízo crítico do meu pai, e também eu tenho certeza que tem um aspecto, né? Me recordo do meu pai, disse, olha, você vai ter uma dificuldade grande, porque você tem o meu nome, vão querer compará-lo o tempo todo. E eu digo, eu não vou aceitar a comparação. Eu vou ser eu não vou ser Júnior, vou ser Walter Nunes. Né? Ainda que faça o diferencial colocando o Júnior, mas eu vou criar a minha própria personalidade na área. E eu acho que isso foi determinante para a minha formação. Então, eu estudei muito. Eu estudava os livros, eu estudava os clássicos. Meu pai tinha muito livro, tinha uma boa coleção. Então, quando introdução ao estudo de direito, eu estudei. O professor Ivan Maciel, né, que foi meu professor de introdução 1 e 2, ele marcou muito, porque ele era uma enciclopédia, né? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, Diógenes, né? Infelizmente, mas eu guardo aqui o professor Delgado, o professor José Augusto Delgado, ele foi muito importante na minha formação, o professor Carlos Gomes, o professor Pedro Simões, ainda tive aula com o professor Múcio Vilar Ribeiro Dantas, eu acho que Constitucional 1, o professor Ney Lopes de Souza também marcou demais a minha passagem pela universidade, além de outros professores, Armando Holanda, né? Que talvez agora eu esteja cometendo o pecado de não fazer menção. Mas eu estudei direito civil, direito penal, toda a doutrina de direito penal, os clássicos, eu estudei demais. E eu fazia uma coisa, quando chegava, nós éramos efetivamente estudantes, né? Não era aquele negócio de estudar quando chegava a prova, não. Nós estudávamos direto. E eu, já naquela época, eu tinha uma coisa de estudar antes de ir para a aula. Né? Eu sabia qual era o tema, então eu estudava antes e ia para a aula. Né? E estudava depois, e eu também tinha o costume
de, nas férias, eu separar livros que eu não tinha tido condições de ler para ler. Então, por exemplo, Direito Civil. Direito Civil eu estudei Clóvis Bevilacqua, que é uma coleção do meu avô, eu estudei Caio Mário, Orlando Gomes, Augusto de Barros, todos os clássicos ali, Serpa Lopes, né? E quando não dava, assim, nem tudo, óbvio, para acompanhar na época das aulas, eu guardava e nas férias eu ia ler. Então, eu efetivamente fui um estudante, porque o que tinha, assim, de importante das disciplinas, eu pesquisei e fiz um curso realmente com a intenção de ter um conhecimento jurídico, até porque eu sabia, o tempo era muito curto, apenas 5 anos, né? E a minha turma é interessante, nós temos, lembro aqui também de memória, né, aqueles mais próximos, né, e que estão ocupando cargos jurídicos aí, Carlos Sérgio, Jeana e Rosa Lígia, que são promotores de justiça, procuradores do Estado, Magna Letícia e Antenor Roberto, que é o nosso vice-governador, que era uma grande liderança política, especialmente do curso de Direito, junto com Marcos Dionísio Caldas, que era muito meu amigo, inclusive do time de futebol que nós tínhamos, juízes, Ricardo Procópio, e Bento Herculano, embora Bento Herculano eu acho que era de uma turma anterior, mas ele adiantou e findou, terminando com a minha turma. E aí foi um tempo muito rico, porque nós participamos da campanha das diretas já, né, participamos da campanha da eleição de 1982, a gente voltava a votar para governador, né, e era interessante porque existiam nós fazíamos muitos eventos políticos na universidade. Os candidatos à eleição eram chamados pelas agremiações estudantis para fazerem palestras e debates com os alunos, né? Me recordo demais desse período. Dentro desse período, Diógenes, você era reitor da universidade, você sabe muito bem como tinha uma agitação nesse período. E foi fantástico, foi um aprendizado. Eu digo muito aos meus alunos, né, da graduação, que a universidade transforma. O curso superior ele é transformador, especialmente no ambiente do direito com relação a uma bagagem humanística, né, mais sedimentada. Né? Então, foi um momento muito rico que eu guardo na minha memória com muita boa lembrança. E, para mim, voltar depois à universidade como professor foi uma grande realização. E para voltar à universidade, naturalmente, tem que fazer concurso. E a universidade, muitos anos, ficou sem fazer concurso. Eu acho que, na minha época de aluno, eu não me recordo de ter havido nenhum concurso público para professor. Era um processo seletivo que era feito e tal. Em alguns casos, se tinha alguma seleção de pessoas que havia interesse militar. Bom, era uma coisa nebulosa. Mas, quando eu saí, eu me formei em 1986. E em 93 surgiu o concurso para professor da universidade. Eu não tinha dúvida, eu ficava acompanhando, eu queria fazer o concurso para a universidade. E quando abriram, se eu não me engano, para teoria geral do processo, direito comercial e, se eu não me engano, para mais alguma outra disciplina. Eu sei que para teoria geral do processo existiam 3 vagas. E ainda bem que existiam 3 vagas, porque tinham 2 monstros sagrados que queriam fazer também para a teoria geral do processo, que era o hoje ministro Marcelo Ribeiro Dantas, né, e Francisco Barros Dias, que à época já era professor, tinha um curso famoso de processo civil e tal. E quando abriram o edital, só poderia concorrer quem tivesse mestrado. De todos nós, o único que tinha mestrado era o hoje ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Mas a universidade teve a sensibilidade e abriu o concurso mesmo para quem não tivesse nenhuma pós-graduação. Barros tinha uma especialização, mas eu nem isso possuía. E quando nós entramos na universidade, em razão dessa abertura, e eu me lembro que o desembargador Edilson Nobre Júnior, ele fez também, mas feito para direito comercial, também era exigido mestrado e eles abrandaram, permitindo a mera graduação exatamente para que pudesse ter candidatos, senão não teria candidatos, ficariam vagos, mas a universidade assumiu a responsabilidade de fazer a pós-graduação de seu corpo docente. E nós entramos meio com um compromisso de fazermos o mestrado,
E quando estavam, e assim foi, e aí começou um mestrado interinstitucional entre a UFRN e a UFPE, porque nós não tínhamos doutores suficientes para ter um curso de mestrado da UFRN. Nós fizemos esse curso e quando terminamos, ficamos também no compromisso de fazer o doutorado para que, então, a gente pudesse criar o curso de mestrado na UFRN. Então, foi um sequenciamento natural. Não só, quando eu entrei na universidade, eu sabia que eu precisava explorar a minha dimensão acadêmica para ser um professor melhor. E tem uma coisa interessante, porque eu digo que eu era um juiz antes do mestrado, passei a ser outro, e com o doutorado, um juiz bem mais qualificado. Então, o mestrado e o doutorado não foi importante apenas para a minha atividade acadêmica. Muito pelo contrário. Seus alunos admiram você de uma maneira espetacular. Qual é a relação professor-aluno? Você que é professor universitário, de graduação e pós-graduação. Eu gosto de dizer, uma coisa, que eu não seria o juiz que eu sou se eu não fosse professor, e eu não sou o professor que eu sou se eu não fosse juiz. Acho que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E eu não teria escrito os livros na área do direito, especialmente os três que me caracterizam, né, que é o Teoria Constitucional do Processo Penal, a Reforma Tópica do Processo Penal e a Execução Penal no Sistema Penitenciário Federal. Foi uma e outra experiência que me levaram a isso. E o fato de eu ter que ensinar me qualifica sobremaneira na minha atividade jurisdicional. Eu ensino processo penal e sou juiz da área criminal. Trabalho todo dia com processo criminal. E estudo, porque é a minha área de concentração, estudo processo penal e tento fazê-lo de uma forma aprofundada. Daí que isso me ajuda e uma atividade auxilia a outra para que eu tenha uma densidade maior. E eu tenho com meus alunos realmente uma relação que eu diria que é de respeito, confiança e amizade. Eu acho a sala de aula um ambiente fantástico. Sempre achei, eu como aluno, eu era muito participativo, eu perguntava demais. Tinha até professores, né, que já diziam, bom, já sei, volta vai perguntar. E eu não era calado, eu realmente era muito, participava bastante. E eu gosto disso. E você, Dion, que é professor, sabe muito bem disso, quando a gente vai ensinar, a gente aprende mais. Né? E mesmo com o debate de ideias em sala de aula, a gente se aperfeiçoa. E muitas vezes a gente vem aguçar, a refletir sobre determinados aspectos que a gente não faria se não fosse o ambiente de sala de aula. E é uma coisa que me impressiona, porque a universidade, geralmente as turmas são de 35, 36 alunos, giram em torno disso, e a gente pega, assim, mais da metade de alunos de altíssima qualidade. E olha que tem sempre aqui e ali um aluno que, embora na graduação ou na disciplina, né, que às vezes não é aquilo bem do interesse, das preocupações acadêmicas do estudante, que não aparece naquele primeiro momento, mas depois se torna um profissional extraordinário. E eu me recordo, quando eu comecei a ensinar, ficar numa grande expectativa de ter um aluno que fosse promotor, que fosse advogado, que fosse juiz, e as coisas começaram a acontecer, fosse delegado, as coisas começaram a acontecer. E depois fiquei numa expectativa muito grande, assim, poxa, quando vai ser o primeiro juiz federal que vai estar trabalhando lá comigo, e que tenha sido meu aluno. Hoje tem vários que foram meus alunos e são juízes federais. Boa parte dos procuradores da República hoje foram meus alunos. Né? Convivemos na sala de aula. Muitos advogados que aparecem para fazer audiência comigo foram meus alunos. Isso é simplesmente fantástico. Me sinto extremamente realizado. Aliás, digo e repito que, para mim, o maior título que alguém pode me dar é de me chamar de professor. Mais do que juiz, muito mais. É uma coisa que que para mim é uma homenagem extrema. Né? É um reconhecimento, porque eu tenho toda esse respeito, admiração, agradecimento aos meus mestres, aos meus professores. Eu tenho uma pessoa que não foi meu professor,
mas que eu devo muito na minha formação, que foi o Dr. Francisco da Chagas Rocha, uma pessoa fundamental para a minha formação, a complementação da minha formação, me deu lições, muitas, como o doutor Taumaturgo da Rocha também. Não foi meu professor, paguei processo civil todo com o professor Delgado, mas ele também foi uma pessoa fundamental na minha formação, e mesmo quando eu já era juiz de direito. Eu comecei na atividade associativa dos juízes federais, incentivado por Barros. Barros era diretor da AJUF, logo quando eu entrei na Justiça Federal, em 1991, e aí tinha a figura de um delegado, e que teria que ser escolhido em cada seção judiciária, em cada estado tinha um delegado da associação. E aí Barros conversou comigo, que tal, você tem um perfil? Me animei e fui delegado da AJUF, fui numa outra gestão, continuei sendo delegado, Barros, diretor da AJUF, e aí até que quando foi isso, a gestão da AJUF de 2 anos, teve a gestão de Vladimir, eu fui delegado, depois teve uma gestão de uma oposição que ganhou, que era Fernando Tourinho, mas eu fui delegado porque era escolhido na sessão judiciária, e depois veio hoje governador do Maranhão, Flávio Dino, que era muito meu amigo, já naquela época nós éramos amigos, tinha muita identidade, um cara que eu respeito demais, uma visão política, um preparo impressionante, e ele me convidou para ser diretor da AJUF na chapa dele. E aí eu aceitei, fui para a chapa, sempre fui muito atuante na área, né? E quando eu comecei a atividade associativa, eu me lembro uma reunião, eu pensava que eu sabia demais sobre a magistratura, especialmente a federal. Mas eu fiquei impressionado com o conhecimento de Flávio, aprendi demais com ele, e a gente criou um grupo, que a gente chamava de Núcleo Duro, um grupo muito, olha, aqui é um projeto de a gente manter a construção. A AJUF, até fazendo justiça, até a gestão de Tourinho, ela era uma apêndice da MB, né? E aí foi na gestão de Tourinho que a AJUF ela se desvinculou da MB e passou a ter posição própria, existência própria, desvinculada à MB, que é a Associação dos Juízes Estaduais. Flávio Dino sedimentou esse caminho que passou a ser traçado para a Associação dos Juízes Federais. E rapidamente ele conquistou um espaço institucional fantástico. As questões da Justiça Estadual, a MB, as questões da Justiça Federal, a AJUF. E dentro desse grupo havia a questão da sucessão. Quando foi a sucessão de Flávio Dino, ele conversou comigo, se eu queria. Eu disse que não tinha pretensão de ser presidente, tinha que morar em Brasília, aquela coisa toda. E não era o meu interesse, eu não gostava de Brasília. Brasília, para mim, era só ir trabalhar e voltar. Mas ficou aquela coisa. Aí teve a sucessão de Flávio, foi uma pessoa do grupo, depois veio outro do grupo, eu também não quis, me foi oferecido, e aí depois dessa segunda sucessão, o pessoal, volta, agora é a sua vez, não pode ser, porque tem de ser você. E nós ficamos num impasse, eu relutei bastante, mas aconteceu um episódio comigo, eu entendia que era a minha vez de retornar ao Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal da 5ª Região mudou o critério, e disse que o critério correto iria ser outro, e aí eu não fui escolhido, né, para o TRE, e eu realmente fiquei bastante chateado com o episódio. Eu digo, bom, eu vou para uma outra iniciativa agora, eu vou ser presidente da AJUF, eu vou ser candidato. Então, eu liguei, na época o presidente era Jorge Mauri, que depois desembargador do Tribunal da 4ª Região, e comuniquei que iria ser candidato e tal, pessoal. Eu falei com o Flávio, né, e aí fui ser presidente da AJUF, que foi uma experiência simplesmente fantástica. É impressionante. Só na campanha para a presidência da AJUF eu aprendi demais sobre as mazelas, né, da magistratura federal, os problemas na Amazônia, né, no Pará, no Acre, em São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Poxa, foi uma experiência fantástica. E aí é interessante, Dione, eu me sentia como um advogado, o defensor da categoria. E todas as questões afetas à associação no CNJ, eu quem fazia a defesa. Não era advogado.
a não ser quando a gente tem que ingressar com alguma ação judicial, aí sim, naturalmente, teria que ser um advogado. Mas sempre fiz, subi à tribuna, e foi algo, assim, muito impressionante para mim, porque eu me sentia muito grande, porque eu tive uma votação expressiva, embora fosse da menor região, embora tivesse disputado com uma mulher que era juíza da primeira região, a maior região, onde tinha o maior número de juízes, mas eu ganhei em todas as regiões. E isso foi fundamental, eu senti uma legitimidade imensa. Eu só não queria que surgisse para mim uma situação de eu ter que defender algo que eu não concordasse, que eu achasse juridicamente indefensável ou inadequado. Mas a JUF, inclusive, sofria uma pressão de parte oposicionista de que ela queria ser como que uma espécie de ONG, e ela era uma entidade de classe, tinha algumas questões que ela teria que ter o viés corporativista, especificamente, mesmo quando não fosse aquela coisa mais adequada. Mas, graças a Deus, no meu período de gestão, não teve nenhuma situação em que eu tivesse que defender algo com que eu não concordasse ou eu estivesse fazendo apenas pelo fato de ser do interesse de uma parte da categoria. A gente conquistou um espaço institucional, era interessante quando tinha qualquer questão afeta a magistratura ou a alteração legislativa, ainda não tinha o CNJ na época, e os parlamentares encaminhavam, pediam nota técnica, como ainda hoje nós fazemos. Eu coordeno, eu sou presidente de uma comissão de alteração da legislação criminal. E nós participamos de audiência pública, eu participei de várias audiências públicas. Isso é uma questão institucional fantástica. A reforma tópica do processo penal de 2008, eu participei de dentro dos debates, das discussões sobre essas alterações. E esse é um trabalho fantástico. Você não está trabalhando apenas em prol da entidade de classe, mas o aprimoramento do sistema jurídico do país. Então, me sinto extremamente realizado pelo trabalho que fiz na qualidade de presidente da JUF. Quanto aos meus livros, Diógenes, a primeira obra mesmo na área de direito que eu editei foi o curso de processo penal, Teoria Constitucional do Processo Penal, que, na verdade, ele foi a transformação da minha tese de doutorado, o doutorado que eu fiz em Pernambuco, dentro daquele compromisso de qualificação, e criarmos o curso de mestrado na UFRN. E eu fiz isso, eu sempre parti, a minha concepção doutrinária é de que a teoria do processo penal é distinta da teoria do processo civil. Eu entendo que há um dualismo, porque no processo civil você tem uma disputa, ou a regra é a disputa entre particulares, entre pessoas, pelo menos no aspecto formal, iguais. No processo penal, não, é diferente. O processo penal é uma forma de contenção dos poderes do Estado. Ele é uma instrumentalidade constitucional para dar não só legalidade, mas legitimidade ao agir do Estado. O Estado, quando ele representado pelo Ministério Público e pela polícia na fase pré-processual, e outros órgãos tantos mais que atuam nessa área de investigação, ele não está exercendo um direito, ele está exercendo um dever. Nem é um direito, nem é um poder. Mas você pode dizer que ele é um poder, mas ele é mais um dever do que um poder. E eu já parto na concepção de que não há um direito de ação no processo penal, há um dever poder, porque vem do dever de proteção e a questão da multifuncionalidade dos direitos funcionais ou as dimensões objetiva e subjetiva. Então, quando eu falava isso em sala de aula, geralmente os alunos chegavam e diziam, professor, e onde é que tem isso para a gente ler? Quem é que defende isso? Eu disse, não. Não é propriamente isso, mas é mais ou menos isso, na hora que ele encara o sistema processual como o regramento do agir do Estado, a pretexto de punir, mas tinha muita dificuldade. E, em razão disso, eu digo, bom, eu vou fazer o meu doutorado nessa área, tenho essa concepção e aprofundei o estudo para mostrar que a teoria do processo penal se confunde com a teoria dos direitos fundamentais. Parto, essencialmente, da obra de Beccaria, que é isso que se cuida, a obra de Beccaria. Eu me recordo agora, de uma vez estávamos num avião, e acho que estávamos indo para Brasília, e você ocasionalmente sentou ao meu lado, né?
ainda bem, e fomos conversando o tempo todo sobre Beccaria, e eu falando, né? E a visão de Beccaria é interessante, ele é tido como o pai do direito penal, o princípio da reserva legal, mas Beccaria foi muito além disso. Beccaria, na verdade, a maior contribuição de Beccaria foi para o direito processual, porque a legalidade por ele imaginada era a legalidade do processo, com base nos direitos essenciais da condição humana. Você pega o livro de Beccaria e você vai ver uma identidade inquietante com a Declaração de Direitos das Emendas Americanas. A mesma coisa você pega a Declaração de Direitos da Revolução Francesa. A identidade é impressionante, tanto é que ele foi ovacionado pelos iluministas, né? Voltaire, Diderot, eles chamaram Beccaria, poxa, você está expondo uma coisa aqui que é do nosso pensamento, é exato, o Estado, a pretexto de punir, ele usa de uma violência extrema, e não pode ser assim. A pessoa tem que ter o direito de defesa. Aí ele vem todos esses direitos que hoje a gente está aqui o tempo todo discutindo. O direito à intimidade, à privacidade, o direito ao silêncio, né, de não se autoincriminar. Tudo isso vem lá de Beccaria, é impressionante. Direitos fundamentais que nunca foram previstos nas nossas constituições, a não ser na de 88, foram pensadas lá em Beccaria na segunda metade do século XVIII. Então, era essa visão que eu queria trazer como teoria. E outra coisa que eu fiz foi modificar a nossa... na academia, você estuda a teoria geral do processo, mas sempre você estudou na visão do processo civil, sem explorar do criminal. Então, processo penal 1, a primeira unidade, a gente estuda a teoria do processo penal. E que eu faço uma classificação de 6 categorias de direitos fundamentais declarados na Constituição de 88, eu faço todo o arcabouço teórico do processo penal. Então, ela é uma obra fundamental, sem pretensiosismo nenhum, né, e aberto à crítica, sujeito, exposto à crítica. Quando você publica, é para isso mesmo, né? Você bem sabe disso. E quando eu coloco essas questões, né, eu deixo a crítica ao exame do público, né, não me traz nenhuma preocupação de ter uma avaliação negativa em uma outra questão, que até agora não surgiu. Tem uma das grandes, uma coisa que me chamou muita atenção, um aluno, ex-aluno meu, que me chamou a atenção que era uma dissertação de mestrado, ou era uma tese de doutorado em São Paulo, na PUC, ou era na USP, e que o estudante fez lá sobre a teoria do processo penal, aí num dos tópicos eu boto a teoria do processo penal segundo Walter Nunes. Eu tomei um susto quando vi a exploração nesse sentido. Né? Então, ela é uma obra que e aí, voltando ao meu raciocínio, sem pretensiosismo nenhum. Se uma pessoa chegar e dizer, Walter, o que é que você pensa do processo penal? Ele está aqui. Esse livro aqui é o que eu penso do processo penal. Esse é o meu pensamento. Eu acho importante o professor ser conhecido e o juiz. Já vi, antigamente era muito comum se criticar, o juiz não pode escrever, porque depois ele vai julgar, ele está para julgar. Não. O juiz é para ser conhecido, é para se saber como é que o juiz pensa. Acho que isso está dentro, inclusive, da questão da previsibilidade do direito. Olha que o juiz pensa desse jeito. Eu acho que a expressa maioria dos advogados, né, os procuradores da República, eles sabem. E sabem mais, os servidores que trabalham comigo, os meus assessores, às vezes tem uma questão e eles vêm conversar comigo, é quando eles conversam, e aí, doutor Walter, o que é que o senhor acha? Eu digo, o que é que você acha que eu acho? Como é que você acha que eu vou responder? E invariavelmente, eles acertam. Né, porque eles sabem o meu pensamento. Né? Então, e a obra foi para isso. E eu tenho uma facilidade grande quando eu pego as questões, porque eu estou estudando. Todas essas questões eu estou estudando na teoria e eu vou enfrentar na prática. Né? E óbvio que muitas vezes a prática faz com que a gente mude ou veja que aquele entendimento, quando você vai colocar em prática, há uma dificuldade, né? Ou há exceções. Né? Então, isso aí dá um enriquecimento muito grande. Bem, com relação à Corregedoria Federal, Presídio Federal, é um tema que eu sempre me apaixonei, sempre gostei, né? Sempre, e na Justiça Federal, por causa de uma súmula do STJ, a gente não tinha execução em presídio, um entendimento de que, mesmo sendo julgado pela Justiça Federal, se o cidadão está recolhido num presídio estadual, essa competência é do juiz estadual. Então, nós não tínhamos essa vivência e eu achava super interessante, sempre foi uma área que
me chamou a atenção. Inclusive, como professor, eu fiz um curso de extensão junto à antiga João Chaves, né, na época era chamada do Caldeirão do Diabo, né, e passei 3 anos e meio trabalhando lá com os alunos, numa responsabilidade imensa, mas a gente criou setor de segurança, né, para a gente poder trabalhar, e findou vindo a questão do sistema prisional federal, que foi criado em 2006, só em 2006. Mas eu já tinha a intenção de ser o juiz corregedor, caso escolhido fosse, como tivemos um presídio aqui em Mossoró, teria que ser um juiz da seção judiciária do Rio Grande do Norte. Não necessariamente, mas muito provavelmente era o que iria acontecer. E aí eu me coloquei à disposição. Inicialmente eu não fui o juiz corregedor, porque eu estava no CNJ. Eu passei 2 anos no CNJ, de 2009 a 2011, e nesse período eu fiquei afastado na jurisdição, mas quando encerrou o meu mandato, em junho ou julho de 2011, eu voltei para Natal, e aí eu assumi a corregedoria. E aí foi um trabalho super interessante, porque como no Brasil, o Brasil não tinha nenhuma expertise em Supermax. O sistema penitenciário federal foi criado à imagem e semelhança da Supermax americana. Mas com a tropicalização, né, uma série de nuances. E eu achei fantástico isso, porque encarei isso como um grande desafio, uma grande aprendizagem. Não se tinha nem uma definição de como era o procedimento de inclusão, o procedimento de renovação, isso porque a Lei 11.671, que ela é de 2008, presta atenção, olha uma coisa, o sistema começou a funcionar em 2006, a lei só veio em 2008, a gente passou aí quase 2 anos no limbo, sem uma legislação de referência. E essa norma tem umas nuances que eu não vou explicar aqui agora, para não alongar muito, mas que tinha que ser editada a lei, porque tinha questões de ordem processual que estavam sendo regidas por resolução do Conselho da Justiça Federal. E aí a lei foi aprovada de afogadilho, além de ter sido de afogadilho, ser um estudo mais aprofundado, ela praticamente, eu mostro no livro que eu escrevo a respeito, ele copiou a resolução do CJF. E a ausência de um referencial normativo mais denso suscitou a necessidade de que fosse criado o que eu chamo de uma doutrina judicial. E o sistema foi construído com base nas decisões judiciais dos juízes corregedores dos presídios e complementado com o STJ, porque isso gerava conflito de competência e a matéria ia direto para o Conselho da Justiça Federal. E do mesmo modo, em razão disso, a gente foi criando infraestrutura, workshops, que desde 2013 eu sou o coordenador do workshop, ele reúne todos os atores do sistema penitenciário federal, criamos um fórum permanente em 2013, criamos um fórum permanente do sistema prisional federal, que eu sou o coordenador geral desde 2013, a gente se reúne de 2 em 2 meses para discutir questões e aprimorar e tentar uniformizar entendimento, para que funcione efetivamente como sistema. E nós tivemos um aprimoramento com o chamado pacote anticrime. Se pegar as sugestões que a gente encaminhou para o Ministério da Justiça com relação ao aperfeiçoamento da Lei 11.671, vai se verificar que, basicamente, todas as sugestões que nós fizemos foi transformada em lei. E aí, hoje, nós temos uma definição propriamente do regime. E, para além disso, eu também, como nós não tínhamos nada escrito a esse respeito, nem tese, nem dissertação de mestrado, né? Um aluno uma vez me disse que teria um trabalho de dissertação de mestrado, mas a gente não conseguiu ter o acesso ao conteúdo, e eu, desde então, eu vou escrever um livro sobre o sistema penitenciário federal, a execução do sistema penitenciário federal. E escrevi o livro, né? Outra, para mim, uma grande realização que eu queria fazer, é o primeiro livro sobre o sistema penitenciário federal no Brasil, né? E foi lançado este ano, eu lancei esse livro, também é algo que me reconforta e um dos meus objetivos. A Justiça Federal, a gente criou, é interessante, eu venho do conhecimento da Justiça Federal como estagiário. Na verdade, eu era estudante, o professor Delgado falava muito da Justiça Federal em sala de aula. Eu fiquei louco para conhecer a Justiça Federal.
E aí tive a satisfação de que ele aceitou que eu fosse ser estagiário gratuito, que complementou meu estudo na universidade. Meu pai sempre dizia, olha, você quer aprender processo, quer aprender a prática, vai trabalhar dentro de um cartório do judiciário. E não tinha lugar melhor para mim do que trabalhar com o professor Delgado, que pela expertise que ele tinha, pelo conhecimento, um juiz simplesmente extraordinário, você bem sabe, Diógenes. E fui trabalhar com o professor Delgado. Eu era um estagiário misturado com um assessor, eu e Adilson Nobre, né? E a gente estava lá, e foi simplesmente fantástico. E já ali eu via a preocupação do professor Delgado com a imagem da justiça. Os servidores diferenciados, que vestiam a camisa, queriam ver o trabalho realizado, atender bem as pessoas, né, que compareciam e tal. E quando... e é uma coisa engraçada, quando eu fui para ser estagiário, eu já tinha na minha cabeça, eu já sabia o que eu queria ser. Eu não sabia se eu ia ser, mas eu queria ser juiz federal. Por quê? Desde pequeno, eu escutava meu avô dizer, falar com meu pai, que meu pai deveria fazer concurso para juiz de direito. Meu pai era promotor de justiça e meu pai falava muito mal da magistratura. Não, e criticava o judiciário pelas decisões e tal. E meu avô dizia que ele deveria ser juiz, deveria fazer concurso para juiz. E eu cresci com isso na minha cabeça. Então eu tinha na minha cabeça, quando eu decidi que ia fazer direito e que eu entrei na universidade, eu disse, eu vou ser juiz. Só que quando eu comecei a ter aula com o professor Delgado, aí eu passei a ter outra direção. Eu quero ser juiz, mas juiz federal. É isso que eu quero. Então, o meu foco era esse. Eu acho que se eu não fosse juiz federal, certamente eu seria frustrado. Porque é complicado isso, né? Pois bem, e aí eu fui ser estagiário na Justiça Federal, conhecendo tudo aquilo ali, né? E tal. E eu via a preocupação com a imagem, de ter um trabalho cooperativo. O professor Delgado e doutor Araquém, apesar dos estilos completamente diferentes, mas eles trabalhavam aqui como equipe, se preocupava com a Justiça Federal. Então, quando eu saio da Justiça Federal, fui estagiário, depois fui servidor, eu fiz concurso para servidor. Fui servidor e saio em 1987, e depois, aí vou responder sua pergunta, depois de passar por outras áreas, volto como juiz federal. Eu tinha em mente essa questão da imagem, da necessidade de ter um trabalho cooperativo entre os juízes, e ainda mais porque foi muito fácil. Só tinha um juiz, que era Barros, e chegamos eu e Magnus, que foi uma amizade. Eu conhecia Magnus, né, ano da universidade, era engraçado, eu me lembro uma vez, o professor Delgado chamou no gabinete dele, Edilson, eu ainda não conhecia direito Edilson. Conhecia Edilson e Magnus só porque éramos contemporâneos na universidade, mas não conhecia direito os dois. E aí, o professor Delgado disse, olha, aqui Edilson já era estagiário, e Magnus, meu filho, também é estagiário aqui. Eu quero vocês, vão ser a futura geração da Justiça Federal. O professor Delgado estava com a bússola aí. E aí ele disse, e vocês, eu quero que vocês sejam amigos, tudo bem. Eu olhei assim, eu não gostei de Magnus, não sei porquê. Eu olhei para ele, não gostei. Eu digo, já da universidade eu não gostava, achava ele gasguito demais, falava demais, sei lá. Eu não gostava. E não era inimigo, mas aí eu ri para mim, né, internamente, desse aí nunca. Né, mas fiquei lá e tal. E aí criei grande amizade com Edilson e tal. Mas aí Magnus, quando foi no concurso de juiz federal, a gente criou uma amizade que até hoje, Magnus é meu irmão, meu amigo irmão, né, uma pessoa simplesmente extraordinária, né, que foi mais outra previsão do professor Delgado. Né. E aí foi muito fácil. Magnus e Barros, né? A gente criou, né? Realmente ambiente de um ir na casa do outro, a gente fazer eventos, reunindo as esposas, os acompanhantes e tal. E aí, depois foi fácil, porque depois veio o Edilson, aí depois veio, na outra leva, veio o Ivan, José Daniel Diniz, Luiz Alberto, né? Então foi fácil, e a gente foi criando isso. E a gente manteve, apesar da justiça cresceu muito, é muito juiz, mas a grande expressa maioria a gente já conhecia, né? Eu tinha sido aluno ou de outra vivência, e além disso, a gente criou esse padrão, e que mantemos até hoje. É natural que quando passa a ter muitos juízes, tem aqueles com os quais você tem mais afinidade, você é amigo, tem outros que você respeita e mantém no ambiente de trabalho a necessária convivência, e em prol de uma instituição que é maior do que todos, porque todos vão passar e a instituição vai permanecer. Mas ela, hoje, está sendo feita pelos homens de hoje, né?
que devem uma responsabilidade aos construtores de ontem e preparar para gerações futuras. Né? Então, isso a gente tem muito claro, eu acho que de todos os juízes federais a gente tem isso em mente, é muito claro. Na minha passagem, e aí foi natural, porque, embora na minha cabeça eu quisesse ser juiz federal, mas foram aparecendo os concursos. Então, eu terminei, a formatura foi em janeiro de 87. No final de 87, surgiram os concursos de promotor de justiça e juiz de direito. Eu fiz os dois. Mas na minha cabeça, no dia que apareceu de juiz federal, eu vou fazer de juiz federal. Eu fiz os dois, passei nos dois, tive o privilégio de assumir como promotor de justiça antes, passei 3 meses e poucos dias, fui juiz em Areis, que tem uma coincidência, porque o meu avô foi juiz de direito, foi juiz em Areis, foi a primeira comarca dele, e eu fui lá e eu vi o termo de posse do meu avô. Então, eu teve essa coincidência, atuei pouco, porque foram um pouco mais de 3 meses, né? Mas tem uma coisa interessante, Diógenes, por mais que eu me sentisse preparado, mas eu tive muita dificuldade de fazer uma denúncia. Porque com a denúncia, você faz apenas com base em indícios, com base no suporte de um inquérito, e é possível que você finde cometendo uma injustiça muito grande. E isso me incomodou sobremaneira. Então, quando eu fui chamado para juiz de direito, eu acho que foi em maio, acho que foi 5 de maio de 88, eu cheguei e parecia que eu estava em casa. Para mim, e eu cheguei num momento complicado, que é uma eleição municipal, e que a eleição anterior tinha tido sérios problemas, e eram 2 eleições, a de Pureza e a de Touros, e ambas muito disputadas. Né? A de Pureza, o prefeito, se eu não me engano, ganhou com 9 votos de diferença. Mas eu me sentia completamente à vontade, me senti completamente à vontade como juiz. E uma coisa com a qual eu fui lidar, que não era da minha prática maior, que era direito eleitoral. Eu fui estudar e virar na prática, a gente fazer, né, e tal. Era muito complicado, não era voto eletrônico, né? Eu não vou contar aqui alguns detalhes, foi para um outro papo, a gente chegar e colocar algumas singularidades daquela época. Né? E o que eu fiz, né, para assegurar uma lisura do certame. E aí fui extremamente feliz. 2 anos e 8 meses como juiz, não poderia ter escolhido comarca melhor. Num discurso de despedida, eu cunhei uma frase que eu acho muito bacana. Eu disse, mais ou menos assim, né, numa terra em que as pessoas são de boa índole, o juiz tem a sua tarefa facilitada. E foi mais ou menos isso. E foi o que aconteceu. E também fizeram uma homenagem muito bela para mim, botaram meu nome na sala do fórum, anos depois, né, quando construíram o fórum, né, e também é uma coisa que marcou demais, me marcou. Eu acho que ali foi onde eu digo, bom, eu sou realmente um profissional do direito, né, porque foram muitas coisas que aconteceram, e um desafio simplesmente fantástico. Eu sou muito feliz, tenho muitas saudades do tempo de juiz de direito, porque ele resolvia mais as questões pessoais e as pessoas são muito gratas, as pessoas humildes, elas são, e eles me viam trabalhando, processos que estavam emperrados há muito tempo. Eu cheguei lá, tinha 200 processos, eu só vou julgar tudo, aqui vai ser a justiça suíça, porque não vai demorar nada. Ficou concluído para mim, eu vou julgar, e era o que eu fazia. Então, assim, foi uma experiência simplesmente fantástica. Eu agradeço demais ter tido a experiência como juiz de direito antes de ir, principalmente para juiz federal. Essa minha experiência, ela foi fundamental na minha formação, que é uma formação contínua, a gente sabe disso, né? Todo e qualquer profissional que queira estar atualizado, ele precisa estar numa formação contínua. E aí, o concurso de juiz federal e procurador da República também foram concomitantes, e foram em 89. A gente começou a fazer o concurso em 89, demorou demais. Foi dilacerante, porque ele demorou demais e emocionalmente ele consumia muito. E eu já era juiz de direito, né? E aí, poxa, assim, não foi aprovado, né? Um concurso difícil, dos dois, muito difíceis. Mas eu passei em ambos, e aí eu também tive a oportunidade de ser chamado antes para ser procurador da República, que fui 10 meses, um pouco mais de 10 meses, 10 meses e meio eu fui procurador da República. E fui procurador da República em Recife
Eu e Edilson, nós fomos para lá, e depois eu ainda fiquei em João Pessoa. Fiquei 1 mês, 2 meses em João Pessoa, quando aí fui chamado para assumir o cargo de juiz federal. Mas aí aconteceu de novo a dificuldade em fazer denúncia. Eu não me sentia bem em denunciar. Impressionante. Tem muita gente que acha que a missão do juiz é muito árdua. Eu digo sempre que isso depende da vocação de cada um. Eu não sinto peso. Óbvio que tem peso, tem responsabilidade, por óbvio. E a gente às vezes fica reflexivo e tal, né? Fazer uma frase, você fica ruminando com aquilo ali e tal. Mas eu sou muito decidido. Né? Na hora que eu decidi, ponto. Né? Que se resolva, que se recorra, que se resolva de um outro jeito. Procuro acertar sempre. Estudar para acertar e estar preparado para fazer. E não sou dono da verdade, nunca fui nem quero ser. Então, estou aberto mesmo para merecer crítica e tudo mais. Tal. Então, eu convivo com isso tranquilamente. A crítica não me atrapalha, não me desestabiliza, coisa nenhuma. Convivo bem com ela. E eu não tinha vocação para Ministério Público. Meu pai queria por tudo que eu fosse do Ministério Público. Inclusive, foi engraçado quando eu cheguei com o procurador da República, ele chegou a conversar comigo e disse: o que você quer? Fique no Ministério Público. Insistiu demais para eu ficar no Ministério Público. Eu, não. E ele estava com a viagem marcada, e uns casais, era uma excursão, o professor Ivan Maciel ia também, e ele ficou, quase que ele não ia, porque ia ter o chamamento exatamente nesse período que ele ia estar viajando, e aí acabou-se, né? E ele queria tentar me convencer. Eu digo: não vá para a sua viagem, porque não vai me convencer. Eu vou assumir o curso, o cargo de juiz federal, que foi exatamente o que aconteceu. Ele estava em viagem, saiu o chamamento e eu fui. Né? Aí depois, naturalmente, ele passou, né? Alguns amigos dele, né? Dizer: poxa, teu pai tem um orgulho de você, acha que realmente era a sua vocação, ser juiz federal. Isso para mim, né? Como eu disse que meu pai era a Suprema Corte para mim, né? Isso é muito importante, ter de merecer e fazer, né? Esse apreço, esse reconhecimento do meu pai. Então, apesar dessas experiências que eu tive, eu sabia para onde eu queria ir. Eu sabia que era juiz federal. Isso aí foi muito decidido. E como eu sabia que, quando eu disse que era direito, eu sabia que eu queria ser juiz. Mas a cabeça era de juiz de direito. E depois eu fui conhecer a Justiça Federal por intermédio de professor Delgado. E aí foi amor à primeira vista, não teve mais como ser diferente. Você me pede um conselho para as novas gerações. Eu tenho uma coisa de ordem que eu gosto de fazer no primeiro dia de aula. E pergunto se quem acredita na justiça. Para mim, a resposta mais importante é quem diz que não acredita na justiça. Porque quem não acredita na justiça não acredita em si. Se ele não acredita na justiça, ele acredita na injustiça. E ele está fazendo o curso de direito para quê, se ele não acredita na justiça? Então, a palavra mais bela que existe é justiça. É fantástica. Então, eu acho essa crença, acreditar, mas é acreditar. Né? Ter amor pela justiça. E praticar a justiça nos mínimos detalhes. A coisa mais... É uma secretária da sua casa que, eventualmente, você não foi correto com ela. É nas mínimas coisas. Seu juiz supremo sobre você faz justiça também, antes de reclamar pela injustiça. Então, a justiça, e com a base de todos os direitos fundamentais. Acreditar nos direitos fundamentais para quem? Essencialmente as pessoas diferentes de você, que não tiveram as mesmas oportunidades, que vivem em outra situação. Direitos fundamentais também para aquele que pratica o crime mais torpe que se possa imaginar. E aí você tem que acreditar nisso. Não adianta ter o discurso vazio. É impressionante como nessa área a gente vê esse tipo de coisa e de a pessoa com discurso vazio, mas não pratica, que ela não acredita. Então, o que eu diria de mensagem é de que acredite na justiça. Tenha como esteio, como espinha dorsal do direito, os direitos fundamentais, os direitos humanos, os direitos declarados na nossa Constituição, os direitos declarados nos diplomas internacionais,
acreditando na força normativa desses princípios. E quero, Diógenes, mais uma vez agradecer a você. Você é generoso demais comigo, sempre foi. E muito obrigado por essa oportunidade. Um forte abraço. Walter é um amigo querido dos tempos da faculdade e colega de concurso para procurador da República, que durou o ano todo de 1990, tendo sido empossados em 91. Walter foi promotor de justiça, juiz de direito, procurador da República, é juiz federal e professor que orgulha a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Excelente amigo, pessoa das melhores que eu tenho conhecido, um juiz admirável, com uma produção acadêmica também de altíssima qualidade. Ele tem um livro de direito penal sobre a reforma de 2008, que é uma maravilha. E recentemente eu tive a honra de escrever o prefácio do livro dele sobre execução penal no sistema penitenciário federal. Outra pessoa que entende mais desse assunto no Brasil. Eu disse isso no prefácio e repito aqui para vocês. Walter é uma grande figura, um bom pai, um bom marido, um bom colega. O depoimento do ministro Marcelo Navarro não pôde sair em sua completude, mas ele deixou avisado que todo elogio, toda palavra amiga seria pouco frente à pessoa magnífica que é Walter Nunes. Falar do Dr. Walter é sempre um prazer, uma satisfação renovada. Trata-se de um amigo já há algumas décadas e que firmamos essa amizade através de circunstâncias peculiares às nossas atividades. Tendo em vista que, na época em que era diretor administrativo da Justiça Federal, o Dr. Walter ingressou na Justiça Federal como estagiário. Evoluiu bastante nesse período. Hoje é o grande magistrado de renome nacional, por que não dizer internacional que é. Dr. Walter é uma personalidade que pode ser vista sob todos os aspectos como de positivo para a minha visão. Primeiro, como ser humano, como pai, como professor, como juiz, como pesquisador, e na condição de juiz, de professor, pesquisador, altamente dedicado, altamente preocupado em proferir uma decisão onde analise todos os aspectos que possam ser objeto de discussão e de posicionamento a ser firmado. Quando faz a mesma coisa em seus trabalhos científicos, já que é um grande escritor, um grande pesquisador, também o faz da forma mais percussiente possível. Vejo em Dr. Walter uma preocupação pela profundidade, pela ética, pela dignidade e pela, acima de tudo, dedicação aqui à ciência do direito, que o direito seja realizado da melhor forma possível, atenda realmente aos seus fins, aos seus objetivos. Vejo na pessoa do Dr. Walter dignidade, hombridade e, acima de tudo, ética. E, como amigo, para mim é sempre um prazer renovado fazer essa afirmativa e reconhecer essa circunstância. A Dr. Walter, meu abraço, muitas felicitações e muito sucesso em toda a sua vida. Bem, eu tenho a inglória missão de falar do professor Walter Nunes em poucos minutos. Eu digo inglória porque eu teria vários momentos, várias lembranças afetuosas que guardo com carinho para compartilhar. Não poderei em razão do tempo. Então eu escolhi falar do meu professor Walter Nunes, do professor que me ensinou o que é ser professor. Professor que me instigou, me provocou na condição de aluno, depois me convidou na condição de monitor, me fez participar ativamente da construção das suas sempre muito bem pensadas aulas, depois que me orientou, depois que me convidou a continuar
discutindo com seus alunos temas de processo penal, do professor Walter, que fez nascer o professor Gabriel. O professor Walter me ensinou a essência de ser professor. Não foram poucas as vezes que eu discordei do professor Walter Nunes em sala de aula, e sempre pacientemente me escutou e me ensinou. Nunca me senti diminuído, nunca me senti constrangido. O professor Walter plantou em mim a essência de ser professor. E carrego o professor Walter hoje comigo, não apenas nos seus escritos. Fiz questão de deixar aqui desde a primeira edição, professor Walter. Carrego o senhor comigo, principalmente na docência no ensino superior. Quando me vejo em alguma situação e não sei bem ao certo qual o caminho tomar, não raras vezes encontro a resposta no exercício mental de procurar saber qual postura o professor Walter teria. O senhor é inspiração, o senhor é um luzeiro, não só para mim, eu sou apenas um deles. O senhor é inspiração de gerações. Receba as homenagens que são merecidas, meu carinhoso abraço, e continue assim, continue inspirando gerações. Bom, eu vou pedir licença para me reportar ao Dr. Walter Nunes como professor Walter. E eu queria justificar a razão de fazê-lo. Em uma determinada ocasião, eu vi o professor palestrar sobre o ministro José Delgado. E ele se reportou ao ministro como professor e justificou que, para ele, ser chamado de professor era a maior titulação, era a maior honra que alguém poderia receber. E desde esse dia, todos os mestres que assim se colocaram na minha vida, eu busquei chamar de professor. E o professor Walter o é com letras maiúsculas. Eu fui monitora do professor Walter por 6 semestres. Bom, por 6 semestres, eu acho que vocês devem imaginar, aquela aula se ele faltasse, eu já entrava de trás para frente e de frente para trás, de tantas vezes que eu assisti. Mas eu não perdi a oportunidade de acompanhá-lo em nenhuma delas, porque a admiração que eu tinha por ele ultrapassava a sala de aula. O professor Walter, para mim, é um exemplo não só de ensino comprometido das ciências criminais, mas de magistrado criminal correto, humano e verdadeiramente preocupado com os direitos fundamentais, com a defesa das garantias. E essa formação que eu recebi a partir da observação de como ele atuava foi determinante na minha vida profissional. De maneira que tudo que eu fizer daqui para frente, tudo que eu fiz daquele momento até hoje, na vida profissional, nas ciências criminais, está marcado pelas lições que eu tive em sala de aula com o professor Walter. Ele foi determinante na minha formação. Mas além de tudo isso, eu tenho um prazer pessoal, e assim posso dizer, que é de chamá-lo de amigo. Ele se apresentou dessa forma para nós e me deu uma honra e um prazer imenso, que foi de receber de presente a família dele também. Então, Aline, Heloísa, Arthur me fazem compreender ainda mais por que o professor Walter é grande como ele é. Todos eles são muito grandes, todos eles são muito generosos. Então, deixar essa mensagem para o professor hoje, para mim é uma forma de expressar a gratidão que eu tenho por ele. Então, eu queria dizer, professor, ao senhor e a todos que estão nos assistindo, que eu desejo que todos tenham a oportunidade de cruzar com um mestre, verdadeiramente mestre, como o senhor foi para mim. E eu tenho muito orgulho e muita honra de poder chamá-lo de professor, como o senhor se reportou ao ministro José Delgado. Então, obrigada pela oportunidade de gravar essa mensagem. Um beijo. Meu querido mestre Diógenes da Cunha Lima, esse eterno adolescente irrequieto, me pediu para falar alguma coisa sobre Walter Nunes da Silva Júnior. Que honra, né? Eu não gosto muito de aparecer não, nem gosto de exposição, mas um pedido de Diógenes para falar sobre Walter, Ave Maria, eu ia até pro BBB. Todo mundo conhece Walter, né? Conhece o jurista, o professor fantástico, né? O juiz federal, para mim, de longe, o melhor do Brasil, né? Profissional, competentíssimo, workaholic, né? Que saiu dos bancos
do grande Ateneu, né? E sempre chegou em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto, tudo que era canto que ele... Tudo que Walter mexeu com negócio de direito, ele sempre se deu super bem, porque ele é de um preparo impressionante. Basta dizer que foi assessor de José Augusto Delgado, né? Aquela fera do direito. Enfim, falar o que da parte jurídica de Walter? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quem tiver o mínimo de participação na vida judiciária federal sabe, minha Nossa Senhora, parece celular traficante. Deus me livre, guarda, não para de tocar o WhatsApp. Quem tiver o mínimo de conhecimento da vida jurídica de Walter sabe. Então eu vou dizer umas besteirinhas aqui, 2 ou 3 miolos de quartinha, fofoca do bem, sobre Walter, o ser humano. Amigo e irmão meu, o grande, meu querido Deusdete Maia, desembargador Deusdete, já dizia que irmão bom é o irmão que a gente escolhe. Walter é meu irmão de armas há 33 anos aproximadamente. Começamos estudando juntos para o concurso de juiz federal, né? E eu digo muito que, graças a ele, o povo disse que foi ponto deixa pra lá. Graças a Walter eu sou juiz federal. Teve essa zebra na Justiça Federal. Porque ele abriu essa cabeça hoje já sem cabelos e colocou dentro os ensinamentos que só ele mesmo para fazer isso comigo. E na prova oral de processo penal e processual penal, eu terei uma nota maior do que a dele. Uma injustiça do mundo. Isso é a diferença entre quem tem lábia e quem não tem. Enfim, o povo às vezes se espanta quando eu digo que Walter é meu irmão. Mas como é que pode? Walter é sério daquele jeito, compenetrado, né, rigoroso. É seu irmão? Eu digo exatamente, é meu irmão. A gente convive, nossas famílias convivem, nossas esposas, nossos filhos, temos vários amigos em comum, como eu disse, há mais de 33 anos. Com muita alegria, muita felicidade, porque Walter é um ser humano sensacional. Por detrás daquela capa do Batman que ele usa, tem uma pessoa, até parece mentira, mas não é não. Tem uma pessoa divertidíssima, super sensível, tá entendendo? É uma pessoa de demonstrações de amizade inacreditáveis, excelente companhia, tá entendendo? Me respeita profundamente. A gente passa às vezes 1, 2, 3 dias, a gente já viajou por dias sem fim, bebendo, fumando charuto e ouvindo música, e ele não toca em direito comigo, que é uma ordem logo que eu dou logo. Pelo amor de Deus, não vem me falar em direito, Val. E a gente só fala das coisas boas da vida. É um cara sensacional. Impressionante como, assim, eu posso me dar a felicidade, eu posso ter em mim a felicidade de usufruir de um amigo como Walter Nunes há tanto tempo. É isso. Essa fofoca do bem que eu queria fazer para ele. Por ele. E espero que assim permaneça. Todo mundo pensando que ele é inatingível, inalcançável, muito sério, tal e tal. Para que eu possa cada vez mais usá-lo perto de mim. Eu que sou super ciumento, né, eu morro de ciúme dos meus amigos, né, não quero também alardear muito não.
Um beijo, Walter, no seu coração. Um beijo, meu querido professor Diógenes. O único homem no mundo que tem um baobá para chamar de seu. Valeu. Concluímos esta apresentação do Baobá Cultural. Sempre traremos coisas novas, movimento, ideias, artes e coisas boas para a sociedade. A cultura comanda a nossa vida. Vamos em busca dela e participe sempre do Baobá Cultural. Baobá, semente lá da África, baobá.